Queridos irmãos, estamos aqui hoje com a TV Tonhão para mais uma live, para mais uma transmissão ao vivo. Hoje, deveríamos apresentar como anunciado o martírio de Cristo, porém, por uma série de contratempos, não nos foi possível aprontar este material que estaremos apresentando nos próximos dias. E dizendo que ontem estivemos na Casa do Caminho, participando de um seminário no seu primeiro módulo, a Caridade, desenvolvida pelo Departamento Social do primeiro CRE, nas pessoas do meu amigo e irmão Marcãos, do Clóvis, sensacional. Um material de primeira qualidade, com conteúdo de primeira qualidade, muito bom, muito necessário para todos os trabalhadores espíritas, para todos os dirigentes espíritas. E para aproveitar o tempo, vamos falar um pouco sobre assistência social espírita no dia de hoje. Muito ouvimos falar em assistência social nos mais diversos fóruns do movimento espírita atual. O que causa estranheza, porém, são os temas escolhidos para tal, claramente revestidos de visão puramente material, o que traz graves prejuízos ao que melhor pode oferecer a doutrina, afinal, e que sem dúvida nenhuma é o enfoque espiritual. Se nos preocuparmos apenas com o corpo carnal, estaremos combatendo as consequências e não a causa principal. O espírita que não cogitar em Cristo a sua luminosidade poderá ser um cientista, um filósofo, um psicólogo ou deter altos níveis de intelectualidade. Estará, porém, sem leme e sem roteiro por ocasião das tempestades. Tempestade das provas e expiações que só com fé se pode enfrentar. Fé que nos liberta de pensamentos inferiores, nos ombreia aos parâmetros espirituais superiores que só a luz do Evangelho pode nos dar. Isto está escrito no livro Consolador, na palavra de Emmanuel, no item 285. Se ainda estamos aqui, é porque ainda temos contas a ajustar, faculdades a desenvolver, e as próprias dificuldades nos ajudam a enfrentar. Através das provas e expiações, de erros que precisamos resgatar, e que somente com a fé aliada à compreensão dá suporte para podermos atravessar. Sem blasfêmia, nem revoltas, desespero ou tensões, sem transferência de culpa e sem maléficas murmurações. O verdadeiro código de moral está contido em sua totalidade no Evangelho do Cristo, e que diante de sua autenticidade toda incredulidade se curva e todos os credos se unem na realidade. O Evangelho é a bandeira universal, onde todos podem se abrigar. Por mais diversos que sejam os dogmas, a luz divina que todos podem praticar. O Evangelho é o único caminho para a verdadeira felicidade. Deixar de ministrá-lo, então, em qualquer situação, é, no mínimo, falta de caridade. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução. Diante de todo esse cenário promissor, não podemos mais conceber, então,
falar em assistência social espírita sem a bênção da evangelização. Auxiliem, pois, o necessitado, saciando-lhe a mais urgente necessidade. Porém, inicie-o na prática do Evangelho, favorecendo-lhe o caminho real da felicidade. Não existe objetivo mais nobre na terrena humanidade. O objetivo maior do Espiritismo não é como é comum se pensar, tão somente saciar corpos perecíveis, e sim consciências iluminar. Não que Jesus ou os espíritos espíritas sejam insensíveis, afinal, de achar que o socorro imediato de uma necessidade não seja algo crucial. O que ninguém pode olvidar, porém, é a missão do Espiritismo primordial, que é formar indivíduos saudáveis, do ponto de vista psicológico e espiritual, cuja resultante será o homem de bem, pois que quem a luz do Evangelho detém, conquista paz e harmonia de uma forma natural. Isso está no livro Consolador, Palavras de Emmanuel, na questão 234. Temos nos preocupado muito em estômagos saciar, em proteger corpos do frio, em enfermidades curar. Sem menosprezar essas urgências, temos que reconhecer a nossa competência, que é o espírito, a nossa pedra angular, como afirma Manuel Filomeno de Miranda. Se buscarmos na literatura espírita, esta lógica é irrefutável, afinal. É do espírito que procede todas as vicissitudes exteriorizadas no corpo carnal. O auxílio material é valiosíssimo, sem descuidar a evangelização, que é o combustível volátil da lâmpada do coração, para que esse espírito possa luzir então, quando sobre ele recair a noite dos sofrimentos e da desilusão. O espírito Joana de Ângeles, no livro Dimensões da Verdade, como regime de extrema urgência, nos mostra a necessidade do auxílio material em forma de caridade. Porém, o esclarecimento evangélico, na verdade, que servirá de sustentação ao seu desenvolvimento e maturidade. Segundo Joana, dar o pão a um esfomeado é dever imediato, na verdade. Porém, a luz do Evangelho é mais significante, pois nutre o corpo e o espírito ao mesmo instante, em dignificante forma de caridade. Alimentar o corpo carnal é inadiável. Entretanto, a orientação espiritual é que fará a alma em desdita atual livre-se de sua friagem. Devemos medicar um corpo doente, porém o alimento espiritual é que o fará entender a sua dor e agir de uma forma diferente, afinal. É necessário conhecer-se a si mesmo para sentir a necessidade de fazer uma reforma íntima que equivale à frase de Jesus, na verdade: vai e não peques mais, para que não volte à enfermidade. Devemos sim socorrer os aflitos nos braços do desespero, sem jamais, porém, abrir mão do nosso verdadeiro roteiro, que é livrarmos das trevas da ignorância e do fogo do cativeiro. Devemos amparar os órfãos em nosso seio, em nosso lar, com a maior indulgência que for, porém só o exercício da lei do amor é que o fará avançar. Finaliza Joana de Ângeles
reafirmando a realidade. Junto com a ajuda material, a assistência moral tem primazia na espiritualidade. Isto está escrito no livro de Joana de Ângeles, Dimensões da Verdade. A prática do bem segundo os Espíritos é para nós um dever. Jesus nos lembra que não há mérito maior na divina arte de se doar do que no passivo ato de receber. Doe, pois, sempre, filho meu, sem jamais esquecer a verdade, de dar em primeiro lugar a si mesmo, doses diárias de tolerância e de fraternidade, de virtude e de amor integral e de compreensão da sua própria realidade. A prática do amor deve ser exercitada diuturnamente. Muito mais que o ensinamento de Jesus, este foi um apelo seu à sua gente. Pois somente com essa ferramenta exterior construiremos o nosso eu interiormente. Jesus deu muito mais de si mesmo para o nosso crescimento espiritual do que todos os milionários da terra, reunidos em toda a sua trajetória sideral, que doaram ou que ainda venham doar em forma de caridade material. Jamais se envergonhe de um chaguento amparar, de esclarecer a um louco que em seu caminho cruzar, ser útil à trajetória espiritual de alguém. Maior forma de caridade não há, porém, aqui neste mundo em que se está. O bem que fizeres jamais será esquecido. No círculo inferior em que estás perdido, um prato de sopa a um faminto doai, a um friento um cobertor. Qualquer jeito de amor será lembrado em sua volta à casa do Pai. Não se concebe, na verdade, em nenhuma dimensão da espiritualidade, qualquer tipo de ajuda material que não seja acompanhado de um espiritual aprendizado para a evolução espiritual. Aliás, que os bons espíritos vivem repetindo isso a toda a terrena humanidade, que a caridade que Jesus de nós espera apoia-se na fraternidade. E que o padrão da obra socorrista será sempre o Evangelho, na verdade, pois Jesus foi o maior médico já visto na terrena humanidade e deixou como padrão de cura para toda a humanidade a frase: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e não somente a carnal saciedade. Jesus ministra socorro ao corpo e à alma, na verdade. Hoje, muitos de seus seguidores nem sempre aliviam as dores e ainda mata a fé na realidade. Devemos sim dar o pão que alimenta o corpo carnal, sem jamais olvidar a luz que ilumina o ser espiritual. Na casa do caminho dos apóstolos, a maioria dos necessitados estavam em contato com o Evangelho de Jesus através de uma sopa humilde com que eram alimentados, ou pelo teto acolhedor em que eram abrigados, limpando corpos leprosos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados. Os continuadores do Cristo ali nunca se fizeram de rogado, evangelizavam os infelizes, esclarecendo-os na verdade, oferecendo lições substanciais, iniciando no Evangelho universal, curando o corpo e o espírito na mesma oportunidade. Com uma pergunta me despeço dessa abençoada comunidade: o que vem a ser o Espiritismo, então, senão a recapitulação do verdadeiro
cristianismo, na verdade. A doutrina espírita, através de sua luz, tem um grande recado para o mundo e que o movimento espírita, em tom profundo, é impelido a levar a mensagem consoladora de Jesus. Jesus é, pois, o mesmo, de há mais de 2000 anos, na verdade, restaurado na doutrina consoladora, nos convocando à tarefa redentora de unir corações em torno da sua verdade. Que a paz amorável do Mestre penetre os corações em refrigério divinal, alcance a todos os que vivem neste país, destinado no 3º milênio a ser o grande celeiro universal. É uma mensagem de um espírito amigo e que nós irradiamos para toda a nossa comunidade, para todas as pessoas que nos seguem. Agradeço por mais essa oportunidade. Aguardem o martírio de Cristo que eu vou trazer nos próximos dias para todos nós. Uma tarde abençoada para todos e até a próxima oportunidade.